E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disto, importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e correram e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a primeira besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes, pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O milênio e o juízo final. Esse é o tema do nosso estudo de hoje. Nós temos 3 posições básicas sobre essa questão do milênio. O que é o milênio? Um período de 1000 anos. E a questão gira em torno de se é 1000 anos, se são 1000 anos literais ou se são uma linguagem de figura, uma linguagem figurada. Então nós temos aqui o pré-milenismo, ele imagina o seguinte, da seguinte forma, ele pensa, pré vem de antes, né? Pré-milenismo, antes do milênio. Ensina que Cristo retornará corporalmente em poder e glória antes, no caso pré, dos 1000 anos, o milênio, para derrotar e destruir a besta e o falso profeta na batalha do grande dia de Deus, o Deus Todo-Poderoso, lá no Armagedon. Está em Apocalipse 16, de 14 a 16, e Apocalipse 19, de 11 a 21. Basicamente é pré-milenismo, Jesus volta antes do milênio. Essa batalha resultará no aprisionamento, mas não na destruição do diabo. Ele vai ser preso por 1000 anos. E nessa visão, os que foram ressuscitados em Cristo, que estão glorificados, estarão aqui os glorificados juntamente reinando com Cristo em meio ao mundo de impiedade, junto glorificados e ímpios. Imagina essa cena. Cristo volta e depois acontece o milênio. Aliás, o milênio é a volta do Senhor desse milênio, ensina que Cristo retornará corporalmente antes do milênio e segue o milênio com cristãos salvos, transformados em corpo de glórias, glorificados, com os ímpios todo jeito, vivendo, convivendo, indo ao supermercado, ao banco, ao açougue, e essa é a mentalidade. Hoje em dia, o pré-milenismo, o pré-milenismo pré-tribulacional, é o que mais rege, é o mais vigente no meio do povo, principalmente entre os dispensacionalistas. Então, Cristo volta antes do milênio, antes da grande tribulação, e segue-se o milênio, onde salvos e ímpios vão conviver juntos ali, Cristo reinando entre todos eles. Então, o milênio literal não é sustentado nos evangelhos, nem nas epístolas paulinas, nem nas epístolas gerais. Você não encontra isso. Você encontra falar do milênio somente no livro do Apocalipse, no capítulo 20, que nós lemos. Você vai ver referências ao novo céu e nova terra lá em Isaías. Novos céus e nova terra, que Pedro aponta no capítulo 3 da sua segunda epístola, que cita, e que
é mostrado lá em Isaías. Então, essa é uma das grandes falhas desse milênio terrenal, apresenta essa questão das ressurreições. Uma antes do milênio, ressuscita um povo antes do milênio, e depois do milênio, uma outra ressurreição, e a Bíblia não ensina isso. O pós-milenismo, né, os pós-milenismo, ele ensina que Cristo retornará depois, pós dos 1000 anos. Então, o pré será antes do milênio, o retorno de Cristo. O pós, depois do milênio. Né? O pós-clássico afirma que o Evangelho terá grande alcance, presumindo um tempo de paz e prosperidade. Toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, né? Abacuque 2,14. Então Cristo retornará. É um pensamento que teve forte no século XVII, também XVIII, onde se ensinava, muitos pregadores puritanos ensinavam dessa forma, que o Evangelho vai avançando, vai alcançando, vai alcançando, vai avançando, e vai alcançando, e vai avançando, e vai alcançando, toda a terra enche da glória e do conhecimento do Senhor, então Cristo retorna. Né? Também seria figurado, mas nesse sentido, um período onde o Evangelho vai crescer. De maneira que quando chega a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, isso dá uma quebrada, porque houve grandes desgraças, grandes desastres, grandes fomes e pestes, etc. Então, pensou-se melhor sobre essa situação. E o amilenismo. Né? O amilenismo, esse nome não está muito correto, porque A quer dizer não. Então, amilenismo seria não milênio. Mas não é isso o sentido, não é isso o conceito. O contexto é de um milênio não literal, portanto, um milênio figurado. O amilenismo acredita que a Bíblia não dá evidências de um milênio literal, né? Mas vai da primeira à segunda vinda do Senhor. Então, é um período figurado, uma linguagem figurada, que está dentre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus, chamado de amilenismo. Então, você vai observar nas 7 sessões paralelas, que eu sempre estou falando, tem no meu canal aqui, estudo sobre as 7 sessões paralelas e progressivas, que estamos lá, Cristo no meio dos candeeiros, Apocalipse 1 a 3:22. A visão do céu e dos 7 selos, Apocalipse 4:1 a 7:17. As 7 trombetas, Apocalipse 8:1 a 11:19. O dragão perseguidor, o quarteto do mal, Apocalipse 12:1 a 14:20. As 7 taças, Apocalipse 15:1 a 16:21. A queda da Babilônia, Apocalipse 17:1 a 19:21. E a grande consumação, Apocalipse 20:1 a 22:21. Só, meu querido, que eu vou dar uma posição aqui, creia você ou não, queira você entender ou não, eu vou dar uma posição. Eu venho estudando escatologia há muitos anos, e a gente está sempre aprendendo, sempre apurando, e você não deve jamais deixar de estudar, né? Parar de estudar, parar de aprender. Isso é um desastre. Você continua aprendendo e pesquisando e aprendendo todos os dias, toda semana, todo mês, o tempo todo. Então observe, eu sou proponente do amilenismo, né? Que não é um milênio, não é um A de não ter milênio. Tem um milênio, mas esse milênio não pode ser literal. Ele tem que ser figurado por causa das razões que eu vou apresentar aqui no texto a partir de então. Observe Apocalipse 20, de 1 a 3. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-os por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disto, importa que seja solto por um pouco de tempo. Veja bem, a simbologia nesses elementos aqui é gritante, né? O Satanás é um espírito, correto? Há controvérsia se é um anjo caído ou não, ou se ele foi criado para ser o que ele é. Existem muitas especulações sobre Isaías 14 e Ezequiel 28, que conectam com Apocalipse 12, né? Com Lucas 10, vi Satanás cair como anjo do céu, e assim por diante. E então é assim que muitos interpretam e entendem que Satanás é um anjo que caiu. Outros, como eu, por exemplo, acreditam que Satanás foi criado para ser Satanás mesmo, o que ele é mesmo, como diz Lutero, um cachorro na coleira de Deus. No entanto, não é o foco hoje aqui, não é esse ponto que eu quero citar. Eu quero frisar que, creio que todos concordem, sendo um anjo caído ou sendo criado como foi criado para ser o que ele é, né? Que fala assim, né? Ele nunca se firmou na verdade, porque quando ele mente, fala do que ele é próprio. Calvino diz assim, bom, ele nunca se firmou porque um dia ele esteve. Eu discordo, porque quem conhece a verdade não sai da verdade.
Quem conhece a verdade é liberto e transformado. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? E quem é da verdade vem para a luz. Então, mas é para outro vídeo, já tem alguma coisa no meu canal, mas eu quero deixar aqui a explicação de que se é um espírito, veja bem, tem uma chave, tem uma cadeia ou corrente, né? Tem um poço que tem uma tampa, que tem selo, né? E o próprio selo, tudo aqui é simbólico. Né? Você não imagina prender um espírito com uma corrente, ou colocar um selo, ou colocar uma tampa, é algo espiritual aqui. Isso daqui é simbólico. Os 1000 anos dentro do mesmo contexto, sempre estou falando isso, o mesmo contexto. O contexto vai definir, vai dar a direção, vai dar a diretriz, vai conceituar tudo que vamos falar. O contexto é... O livro de Apocalipse é um livro simbólico, né? Apresenta coisas reais de forma simbólica, apresentando o que vai acontecer. Tanto que eu citei aqui as 7 sessões paralelas e progressivas. Né? Alguém me perguntou outro dia, mas quem te disse que a carta de Efésios não foi só para Efésios? É para nós também. Porque faz parte das 7 sessões paralelas e progressivas. Se você estudar linearmente, você não vai conseguir chegar num consenso, não vai conseguir chegar numa boa conclusão de estudos. Veja bem, então a chave é simbólica, a cadeia, a corrente e tal. Então, se tudo isso aqui é simbólico, por que os 1000 anos têm que ser literal? Dentro do mesmo texto, dentro do mesmo contexto, dentro desse escopo. Né? Então, Satanás é um ser espiritual, logo, esses elementos são simbólicos assim como os 1000 anos o são. Em Lucas 10, 18, Jesus diz assim, eu vi Satanás cair como um raio do céu. Né? Em Lucas 11, 21, o mais valente amarrou o valente. Amarrou como? Jesus vem no seu reino, ele amarra o valente. Tinha um valente que guardava bem a sua casa, que defendia bem os seus bens, até que veio o mais valente, tomou ali a sua casa, despojou o valente e derrotou-o. Quem é o mais valente? Cristo Jesus. Logo, esse amarrar, né, não é amarrar com corda, com corrente assim fisicamente, é neutralizar, é limitar a ação. Eu digo limitar porque se você fala, mas Satanás está amarrado, mas olha quanta desgraça. Nós não temos na Escritura passagens claras dizendo que nos tempos finais haveria muita desordem, muito engano, muita mentira? Pois bem. Então, por falar em mentira e engano, observe o versículo 3, o versículo 8, o versículo 10. Olha só, versículo 3. E lançou no abismo e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. Engane as nações. Olha o versículo 8 agora. Depois disso, né? Vou ler o 7 e 8. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações. Versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago. Engano faz parte de toda a estratégia do mal. O engano está sempre associado. Lá em Gênesis 3, 13, olha só o que diz a palavra. Né? Lembra que nós temos agora aqui? Antiga serpente, diabo, Satanás. 3,13 diz. E disse o Senhor à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o engano está sempre associado às artimanhas do diabo. Sempre. O engano nas questões religiosas, sociais, políticas, econômicas. O engano sempre é uma arma extremamente peculiar do adversário, está bem claro. Então será amarrado para não mais enganar as nações. Por que isso? Para que a igreja, para que o evangelho vá, alcance as vidas, alcance as etnias, alcance os povos e eles sejam libertos. Todos serão libertos? Não, porque se Deus quisesse que todos fossem salvos, todos seriam. Mas Deus escolheu um povo seu, zeloso de boas obras, este povo que é a sua igreja, dentre os pecadores, que nós não sabemos quais são, mas Ele os sabe, claro, evidentemente, porque Ele os criou e escolheu e predestinou e selou e colocou o nome no livro da vida. Observe aqui Atos dos Apóstolos 14, 15 e 16. Atos dos Apóstolos, quando a pregação do Evangelho vai avançando, Atos, numa das viagens de Paulo, né? Atos 14, 15 e 16, diz assim o texto. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo, Senhores, por que fazer essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessa vaidade ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles há, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. No tempo passado, porque aqui estava querendo sacrificar Paulo e a Barnabé por causa do milagre que aconteceu ali de um paralítico ser curado na cidade de Listra, né, numa das viagens missionárias. Então, eles queriam sacrificar e Paulo falou, não, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Né? Agora,
se você observar isso, depois que Cristo vem, as pessoas começam a ter a abertura de visão, da visão espiritual. O diabo cega o entendimento, ele não cega apenas a visão, cega o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. E vamos seguindo aqui então. Vamos lá para Apocalipse 20 novamente. Né? E depois disso, versículo 3 é o finalzinho. E depois disto, importa que seja solto por um pouco de tempo. Bom, Satanás será amarrado e será solto, foi amarrado, está amarrado e será solto por um pouco de tempo. Nesse período de um pouco de tempo, dentro do tempo do fim, que vai da primeira à segunda vinda, que complementa, ou que compreende, melhor dizendo, o milênio, nesse tempo, no tempo final, haverá pouco tempo em que Satanás será solto. E nessa soltura, ele vai levantar com engano, vai aumentar a iniquidade, vai aumentar cada vez mais a apostasia ocorrerá, e vai se manifestar o que nós falamos aqui, né, o quarteto do mal que eu citei aqui na quarta sessão paralela, o dragão perseguidor e o quarteto do mal, né, Satanás, o anticristo, o falso profeta e a falsa igreja, a Babilônia, a meretriz, tudo nesse processo de engano levando as pessoas a adorar a criatura ao invés do Criador, a prestar louvores ao próprio dragão que deu poder à besta, a cultuar, a celebrar, a exaltar e glorificar o mal em detrimento daquele que é rei dos reis e senhor dos senhores. Observe, um pouco de tempo e compreende a apostasia, o período da grande tribulação, a manifestação do homem da iniquidade. O pouco tempo de Satanás é isso tudo. Ele aponta para a mesma realidade. Tempo de grande fúria e do adversário contra a igreja. Uma grande catástrofe que a terra, que o ser humano, que a igreja vai passar. Né? Porque os ímpios vão vivendo na sua impiedade, quem é ímpio vai abraçar as coisas, o engano, e vai tranquilo, porque as ideologias satânicas, feministas, toda essa artimanha de LGBT, né? Não estou falando contra a pessoas homossexuais, mas esse conceito de uma ideologia que tenta, quer, né, de toda maneira, mudar e não glorificar a Deus naquilo que ele fez. Então, nós chamamos desse pouco tempo, onde vai ter a apostasia, a manifestação do homem da iniquidade, a grande tribulação. Isso sim é o pouco tempo que ele será solto e virá com grande fúria. E muitos cristãos serão mortos. Apocalipse 3, versículo 7 diz que vai fazer guerra aos santos e vai vencer os santos. A igreja estará aqui na grande tribulação. A igreja não vai ser arrebatada antes da grande tribulação, meu irmão. Para com esse negócio aí, né? Tá cheio de mensagem aqui no meu canal. Mas vamos morrer, muito crente vai morrer, muitos cristãos vão ser decapitados, facelados, trucidados, queimados, lançados em situações muito diversas. E em 2 Coríntios 5, 8 diz que morrer é deixar o corpo e estar com Cristo. Ué, se morrer é deixar o corpo e estar com Cristo, porque o que é a morte? A separação do corpo da alma, da parte material. Se morrer é estar com Cristo para nós salvos, então está ótimo. Qual é o problema? Né? Em Filipenses 1 e 23, Paulo diz assim, morrer é estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Né? Está falando de ficar e o partir para Cristo. Bom, partir para Cristo é incomparavelmente melhor. Né? Só que o detalhe é o seguinte, se você observou aqui na leitura, na sequência diz, versículo 4 agora, e vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O reinado dessas almas já acontece. Né? Nós já estamos reinando com Cristo, porque Cristo veio implementar um reino e nos chamou para ser rei e sacerdote. E as almas estão reinando com Cristo, né? O que nós chamamos de igreja. Uma linguagem teológica, né? Uma linguagem nossa. De uma convenção humana, né? Chamamos de igreja triunfante e uma igreja que está aqui operante, uma igreja que está militante, né? Então a igreja militante aqui na terra e a igreja triunfante na glória. Toda ela é triunfante, mas só para diferenciar aqueles que estão aqui no momento, como nós, eu e você, e aqueles que já descansam no Senhor. Então, em Apocalipse 6, 9, olha o que diz. Apocalipse aqui nós dizemos que vão sentar em tronos, vão reinar e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, né? E Apocalipse 6, vamos ver aqui no Apocalipse capítulo 6, e o versículo 9, né? Apocalipse 6, cadê? 9 e 10. 6, 9 e 10. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco
pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então, aqueles que morrem em Cristo estão com Cristo, aqueles que morrem salvos estão com Cristo, que é comparavelmente melhor. Morrer é deixar o corpo e estar com o Senhor, e estão reinando com Ele, né? E estão reinando com o Senhor. E estão clamando, até quando não vai julgar aqueles que, calma, tenham paciência, calma, porque vai completar um número ainda, tem um número a ser completado. A hora que completar esse número, aí acaba a conversa. Aqui tem várias implicações, né? As almas dos que morrem em Cristo estão ativas, não estão dormindo, como muitos ensinam, o sono da alma, isso aí é uma heresia. Deixa bem claro que esse período aqui, os cristãos que são perseguidos, mas então a perseguição é só nos 7 anos da grande tribulação. E quem disse que são 7 anos? Lá Daniel, não, entra no meu canal, irmão, e vê lá. Serão 7 anos de grande tribulação? Tem no meu canal, na playlist, que vai estar esse vídeo aqui, playlist escatológicos. De tal maneira que muitos vão morrer, e esses que vão morrer já estão reinando com Cristo. Estamos reinando em vida e estamos vivendo com o Senhor, né? Já desde então. E reinando com Ele. E as almas vão estar reinando com Ele. Presta bem atenção. Durante esse 1000 anos, que é do período da primeira à segunda vinda. Então, o tempo todo que morre um cristão, o tempo todo que morre alguém crendo no Senhor, né? Mas o anticristo não se manifestou ainda. Como é que vai completar o número daqueles conservos que não adoraram a besta, etc? Porque esse adoraram a besta, esse não adoraram a besta, esse não adoraram o anticristo. Porque o anticristo, já falei aqui, repito, é uma pessoa, é um sistema e é um espírito. O espírito anticristo está aí, o sistema anticristão está aí, certo? E vai se manifestar alguém que vai incorporar, que vai ser o representante de todo esse sistema, de todo esse império, todo esse reino. Né? São animais, cada animal representa um reino e cada reino tem alguém que lhes representa. A Babilônia tinha Nabucodonosor, né? A Grécia tinha Alexandre, enfim. E haverá alguém, né, que será o representante máximo do sistema contra Deus, né, que receberá poder do dragão e assim por diante. E essas almas reinarão e viverão, né, estão reinando e vivendo. Versículos 4 e versículo 6. E foram colocados tronos, vão estar sentados em tronos, né, versículo 4 aqui, de Apocalipse 20, e vão ser... e vão estar em tronos, vão viver com ele 1000 anos e vão reinar. Trono, irmão, aparece 67 vezes no Novo Testamento. Das 67 vezes que aparece, 47 vezes está em Apocalipse. Das 47 vezes que aparece em Apocalipse, somente 3 vezes o trono está no céu. O trono está na terra, perdão. Só 3 vezes o trono está no céu. O restante está tudo aqui na terra. Então, referindo-se ao trono de Satanás, né? 3 vezes citado o trono na terra e todas com referência a Satanás, né? Então, todas as 3 vezes que aparece o trono aqui na terra, está referente ao trono de Satanás, né? Onde Satanás habita, tal. Então, as outras 44 vezes está lá no céu, né? Então, as 3 vezes que aparece aqui na terra é Apocalipse 2:13, 13:2 e 16:10, referindo-se ao trono do adversário. Então, essas almas reinando em tronos irão julgar, né? Isso aqui tem fortes referências aqui na palavra de Deus, que está em Mateus 19:28, que vão julgar as 12 tribos de Israel. 1 Coríntios 6:2, vamos julgar os anjos. Apocalipse 3:21, quem vencer sentará comigo no meu trono, assim como sentei no trono do meu Pai e venci, como venci. Falando para a igreja de Laodiceia, né? Então, ponto. Vamos para o versículo 5 e o versículo 6 agora. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque estes não têm poder, porque sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Bom, a primeira ressurreição é cantada em prosa e verso e muito mal compreendida, porque para muitos a primeira ressurreição é quando Cristo vem, ressuscita um povo, depois de 7 anos ele retorna, secretamente, primeira vez secretamente, depois visivelmente, ressuscita mais um pouco de gente, depois lá para frente, depois de 1000 anos, ressuscita mais uma turma, né? Tendo aí 2, 3 ressurreições, sendo que eu já vi gente falando de 5, 6 ressurreições e vai uma bagunça toda. A Bíblia fala de 2 ressurreições. A primeira ressurreição, ela é citada, claramente citada, em João 5, 24 e 25. Eu vou ler. João Evangelho, capítulo 5, 24 e 25, que diz assim:
Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem crê em Jesus já passou da morte para a vida. Porque Efésios nos diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecados. Mortos em pecados e delitos, agora em Cristo, dando ouvido, passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Como que o morto vai ouvir? Pelo poder do Espírito de Deus. O Espírito de Deus age na pessoa, regenera a pessoa, aí ele consegue ouvir, aí ele pode ouvir, aí tem condições de ouvir, de maneira que assim então pode entrar a palavra que fala lá em Romanos. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. O morto não ouve, mas quando Cristo fala, o morto ouve. Está bem claro no episódio de Lázaro, no episódio do filho da viúva lá de Naim, e assim por diante. Então, nós temos essa primeira ressurreição, né? A primeira ressurreição é a ressurreição que nós cremos em Jesus Cristo, né? Alguém diz que é a ressurreição quando a alma sobe, ascende ao céu e tal, mas bem claro aqui ficou dito que quem crê no Evangelho sai da morte para a vida, é a primeira ressurreição. Os mortos ouvirão e quem ouvir vai ressuscitar. Eu vou citar vou ler 3 textos aqui que falam que a ressurreição, segunda ressurreição, a ressurreição física, ela será de todos, né? De todos ao mesmo tempo. Aí sim é a segunda ressurreição. Presta bem atenção, Daniel 12, versículo 1 e versículo 2. Vou ler aqui rapidamente. Daniel 12, versículo 1 e versículo 2. Cadê o Daniel? Aqui. E naquele tempo, que tempo? Tempo do fim. Você tem que ler o que está para trás, né, para saber que tempo que é. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Esse tempo aqui, Cristo fala em Mateus 24, que nunca houve, né, tão grande tribulação como essa, nem tão pouco depois haverá. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, livrar-se-á o teu povo estará aqui, o povo de Deus, a igreja. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, quando Cristo voltar, no último dia, naquele grande dia, os mortos ressuscitam todos, uns para gozo eterno, outros para vergonha e desprezo eterno. Olha o que diz Atos 24, versículo 15. Atos, capítulo 24 e o versículo 15. Olha só. Atos, capítulo 24, versículo 15. Aqui embaixo. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição dos mortos, assim dos justos como dos injustos. Pois bem, João 5, 28 e 29. Agora, eu li agora há pouco 5, 24 e 25. Agora João, capítulo 5, 28 e 29. João 5, 28 e 29. Diz assim o texto. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então a primeira ressurreição, querido, é quando todos nós estamos mortos em ofensas e pecados, ouvimos o Evangelho, cremos em Cristo, somos ressuscitados, saindo da morte para a vida. A segunda ressurreição é aquela que ocorrerá quando Cristo voltar. Os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão para a vida. E os que não estão em Cristo ressuscitarão para a morte. É estranho falar isso, né? Ressuscita para a morte. É porque o termo morte aqui, ele implica em coisas espirituais muito mais profundas e mais complexas para muitos. Mas a morte é o seguinte, é a separação da alma do corpo. Mas a morte final é a separação total da parte material, com todo o seu ser agora, espírito e corpo, daquele que é espiritual, que é Deus é espírito. Nunca mais vai ter contato. Ou seja, não vai ter mais comunhão, né? Então, estou aqui então dizendo que essa ressurreição, versículo 5 e versículo 6. Lucas 20, 36 nos chama de os filhos da ressurreição, né? Mas os filhos da ressurreição, eles têm parte na primeira ressurreição, que é João 5, 24 e 25 que eu falei. Logo, a segunda morte não tem poder sobre esses, serão sacerdotes de Cristo e de Deus e reinarão 1000 anos, né? Vamos ver o que fala aqui. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, ou seja, que creu em Jesus Cristo, confessou o seu nome, viveu nele,
E para ele, sobre esses não tem poder a segunda morte, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão 1000 anos. Né? Após 1000 anos, que eu estou dizendo aqui que é uma figura, que pode, já estamos aqui há mais de 2000 anos, nesse período de 1000 anos, ocorrerá o seguinte, Satanás será solto. Eu falei que essa soltura dele é no final, onde vai ter a grande tribulação, a apostasia, uma grande perseguição. Então, o versículo 7, versículo 8 fala assim, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar. O engano prescreve, o engano marca todo esse período. Né? Você vê que o engano é um negócio tenebroso. Os filhos da ressurreição estão guardados, mas e tem parte da ressurreição. A segunda morte não tem poder. Porém, Satanás sairá com um grande poderio de engano. Né? Versículo 7, versículo 8. E enganará as nações que estarão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Então, haverá uma grande guerra, uma batalha contra os santos. Né? Perseguição terrível, que fala em Apocalipse 3, versículo 7. Perseguirão os santos, batalharão contra os santos e os vencerão. Quando o crente morre, ele morre confessando a Cristo, ele vence, porque ele perde a vida, porém, pelo sangue do Cordeiro, ele vive, ele reina, ele está reinando com Cristo. Então, o versículo 9 diz, e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu o fogo do céu e os devorou. Presta bem atenção, eu vou gravar um vídeo sobre a cidade santa. Tem muita gente pensando na cidade santa em um contexto errado. Me cobrem, porque eu vou gravar um vídeo, já tenho preparado o material, estou começando, já comecei na verdade, só que eu preparo vários estudos, estou com vários estudos, uns já concluídos, outros a caminho, né? Tenho vários sermões prontos para pregar quando me chamarem. Esse dia eu preguei, me pegar meio de surpresa, entre aspas. Eu sempre estou preparado com a mensagem, mas não estava com material para gravar. Fiquei sabendo na hora que o pastor falou que eu ia pegar, na hora da pregação. Falou, não vai pregar hoje. Ixi, nem preparei o material para filmar, mas para pregar sempre está no esquema, né? Então, foi até a quarta passada. Então, o que acontece? Eu vou gravar aqui em casa um vídeo sobre a Cidade Santa, que vai ser cercada e tudo mais, mas aguardem daqui uns dias. Né? Guerra contra os santos e os vencerá. Né? E haverá uma intervenção divina, versículo 9. E desceu o fogo do céu e os devorou. Está aqui plenamente conectado com 2 Tessalonicenses 2,8. Eu vou ler. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, que diz, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo Espírito ou pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Né? Aqui o momento da batalha final, Armagedon, tem alguma coisa no meu canal, devo gravar mais para frente mais coisas também, mas esse engano fará uma guerra contra a cidade amada, a igreja do Senhor, e Cristo intervém, uma intervenção tremenda. Né? E no versículo 10 aqui, de Apocalipse 20, né, nós temos aqui, e o diabo que os enganava, olha a marca do engano, foi lançado no lago de fogo de enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então aqui fala do destino final do diabo, lago que arde com fogo e enxofre. Agora entramos no juízo final. 20, de 11 a 15, fala do grande trono branco. E vi um grande trono branco, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Esse fugiu a terra e o céu aqui é uma linguagem que demonstra que aparenta aquele momento de preparação para novos céus e nova terra, mas a terra se curvando diante da grandeza do nosso grande rei, nosso grande Deus. Nós não entendemos de verdade, irmão, o que é o perdão. Nós não entendemos de verdade o que é ser salvo em Cristo. Porque nós somos tentados todo dia, somos pecadores, pecamos por pensamento, por palavra. Se alguém falar que ele não peca, meu irmão, já está mentindo, porque você é um pecador e vai pecar, não tem jeito. Mas está aqui demonstra a grandeza do amor de Deus, de ainda assim nos perdoar, nos redimir, nos justificar, porque se não justificar, nós estávamos lascados, e nos dar a certeza em Cristo da salvação. Observe. E viu um grande trono branco, grande porque grande de glória, grande de poder, branco de pureza, branco de justiça, branco de santidade, de cuja presença fugiu a terra, e não se achou lugar para eles, e viu os mortos pequenos e grandes que estavam diante do trono, todos vão estar ali. Quem vai estar nesse dia? Né? Quem que vai estar? Quem estará naquele lugar? Todos. Presta atenção nisso, todos. Muitos ensinam, principalmente os dispensacionalistas, que haverá 2 julgamentos. Um para a igreja e não. Haverá um julgamento. A Bíblia fala constantemente, firmemente, literalmente, de um dia de juízo. Um juízo. Atos 17, 31. Haverá um dia de juízo, disso Deus deu certeza, ressuscitando Jesus Cristo. Né? Tá aí, falando minhas palavras aqui, quer dizer isso. Vamos ler, para não ficar nas minhas palavras.
Atos 17, 31. Olha bem. Atos 17, 31. Cadê o 31? Portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Vamos voltar para 20 agora aqui. E viu os mortos, grandes e pequenos, verso 12, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Abriram-se os livros. A imagem é essa, a cena é essa. Um grande trono branco, poderoso, santo, puro, justo. E livros ali. E abriram-se os livros. E ainda um outro livro abriu. O livro de nossas palavras vão ser julgados. Nós somos julgados pelas nossas palavras. Mateus 12, 36, 37 diz que de toda palavra frívola, sem vida, morta, que nós dissermos, nós vamos dar conta no dia de juízo. Porque por suas palavras será justificado e por suas palavras serás condenado. Mateus 12, 36, 37. O livro das obras, né? E foram julgados segundo as suas obras. Né? Segundo os Coríntios 5, 10 diz que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo para recebermos o que tivermos feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Serão julgados também, né? Nossas obras e nossas omissões. Tiago 4, 17 diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Vamos julgar, serão julgadas nossas omissões também. Podemos fazer, poderíamos ter feito, poderíamos ter conseguido fazer melhor e não o fizemos. E nossos pensamentos, segundo os Coríntios 4, versículo 5. Esse eu vou ler. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5, diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor, e nós mesmos somos vossos... Primeiro aos Coríntios, né? Acho que eu errei aqui. Peraí, cadê? Primeiro aos Coríntios 4, 5. Primeira epístola aos Coríntios 4, aqui. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará luz às coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações e cada um receberá de Deus o louvor. Os desígnios do coração. Imagina, irmão, aquele grande dia lá, o Senhor vai julgar todos os nossos pensamentos. Só que nós somos tranquilos quanto a isso. Nós temos medo daquilo que as pessoas podem ver, ouvir e saber. Mas não temos medo daquilo que Deus sabe. Pensamentos, Ele sabe. Por exemplo, se num culto Deus resolvesse abrir um telão, como esses telões que hoje toda igreja tem, né? Aquele telão lá com o projetor lá, e colocar num dia lá, hoje vamos ver o pensamento do pastor Isaac. Hoje vamos colocar o pensamento da irmã fulana, do irmão Beltrano, do reverendo Ciclano. Só de crente ali, hein? Imagina o que vai acontecer, irmão. Acabariam os buracos para nós enfiarmos nossa cara de vergonha. Mas do homem nós temos vergonha, mas de Deus não temos nem temor muitas vezes. Então, os pensamentos serão julgados naquele dia. E abrir-se ainda um outro livro, que é o livro da vida. Agora vamos partir para o versículo 20, já estamos encerrando. Para o versículo, ainda no 12, né? Finalzinho. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar, os mortos que nele havia. E a morte e o inferno também deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Presta bem atenção. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então a sequência da morte é a seguinte. O lago de fogo, já tem no meu canal aqui vídeo sobre isso, é a Geena, né? Ou o lago que arde com fogo e enxofre. É o inferno final, é o lugar dos ímpios, né? E está vazio. Então os primeiros que vão entrar nesse lugar é a besta e o falso profeta. Olha comigo, Apocalipse 19, 20. E a besta que foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou, olha o engano aqui, os que receberam os sinais da besta e adoraram a sua imagem, esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, o lago que arde com enxofre vai ter a sequência de entrar primeiro a besta e o falso profeta. Na sequência, 20:14, a morte e o inferno, 20:14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. A morte é um estado, o inferno, Hades aqui é um local, foram lançados também lá. A morte é um estado e o inferno é um lugar. Foram lançados lá também. E
na sequência aqui, nós temos todos os ímpios que recusaram o evangelho, né? Olha o versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Toda a impiedade lançada no lago de fogo. Então, aqui nós temos a segunda morte, um lugar que você não queira nem saber de perto, nem conhecer de perto, porque é um negócio tenebroso. Só que você tem que observar Apocalipse 13, 8 e 17, 8. Olha o que diz. E adoraram a todos os que habitam a terra, a besta, adoraram a besta. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Atos 17, 8 agora. Atos 17, 8. A besta que viste foi e não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, e ainda que é. Ainda que. Então, qual que é o. Como é que faz? Né? É ter o nome no livro da vida. E como ter o nome no livro da vida? Diz a palavra do Senhor lá em Efésios 1,4, que Deus elegeu antes da fundação do mundo e predestinou. E em João 1,11 diz, veio para o seu, mas os seus não receberam. E em Efésios 2,1 diz que nele fomos feitos herança. E Marcos 1,15 diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então aqui, o milênio e o juízo final. Citamos aqui hoje um pouco desse estudo sobre o milênio e o juízo final. O juízo final ocorrerá se o nosso nome não estiver no livro da vida. E não tem essa conversa, irmão. Você está afastado do Evangelho, volta, aí alguém ora para você, Jesus, reescreva o nome dele no livro da vida. O nome no livro da vida está escrito desde a eternidade. Ele não é escrito no momento que você levanta a mão ao ser de Jesus, porque você não vai achar isso em lugar nenhum na Bíblia. Levanta a mão ao ser de Jesus para que seu nome seja escrito no livro da vida. A Bíblia diz, aquele que confessar Jesus Cristo, que crer de todo o coração, ele está salvo. Porém, nós temos que observar o que fala em Romanos 2,4, que Deus é que dá o arrependimento para a vida. Deus é o autor da salvação. Então, como fazer aqui? Nós não sabemos quem são, não sabemos quem é salvo, a não ser que crê em Jesus Cristo. Então a solução é, se você não está em Cristo, corra para Ele. Eu não devo ficar perguntando, você é eleito, você deixou de ser eleito, você é predestinado, você não é. Você tem que fazer o seguinte, tem que crer no Evangelho, arrepender seus pecados. Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aqui está uma visão panorâmica do milênio, na perspectiva amilenista, que é a mais coerente que eu encontro, e o juízo final. No juízo final, nós teremos Cristo como um grande juiz terrível. Eu estou preparando um sermão chamado Jesus, o Vingador de Deus. Mas hoje nós temos ele como advogado. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é justo. Então hoje, para escapar de toda condenação, ele está diante do Senhor, como fala lá em Lucas, em pé, diante do Senhor, somente creia nele. Estará livre da condenação e reinando com Cristo, desde então, a eternidade. Ainda que tome seu corpo mortal, reinará com Cristo para a glória de Deus. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde.